amados irmãos, queridas irmãs, povo de Deus, povo de fé, que nesta noite se reúne para celebrar mais um dia do nosso novenário e louvor a São Sebastião. E é sempre oportuno vivermos momentos assim, porque crescemos na fé, procurando seguir Jesus Cristo e colocar em prática os seus ensinamentos, como muito bem viveu São Sebastião. Porque, na verdade, este homem foi um grande amante de Jesus, porque deixou-se conduzir na sua vida pelo projeto de Cristo, e com isso abandonou ao poder humano para dedicar-se totalmente a Jesus Cristo. E assim é todos aqueles que realmente são capazes de se colocar na escola do Mestre de Nazaré. E nesta escola, meus irmãos e minhas irmãs, terem a oportunidade de se assentarem para aprender, para serem orientados e conduzidos pela sua palavra, que é fonte de vida e de salvação. E é o que nos reúne hoje aqui, ao celebrar esta Eucaristia. Nós estamos reunidos justamente para escutar a palavra, para deixá-la adentrar profundamente ao íntimo do nosso coração, para que produza frutos. Bem já nos dizia o Papa Francisco, que a palavra de Deus deve entrar pelo ouvido, ir para o coração e sair pelas nossas mãos. Isto é, aquilo que acolhemos no coração, ou seja, a palavra do Senhor, ela precisa de tal forma produzir frutos a partir das nossas ações, a partir da maneira conforme nós vivemos a nossa fé e procuramos encarná-la profundamente no cotidiano de nossas vidas. Nesta semana, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos acompanhando o início das atividades missionárias de nosso Senhor Jesus Cristo. No último domingo, nós celebramos o batismo de Jesus, onde Jesus, sendo solidário à humanidade pecadora, entrou na vida dos pecadores e foi batizado por João Batista. E a partir daí, nosso Senhor iniciou precisamente a sua vida ministerial, cumprindo aquilo que o Pai do céu havia dito e prometido através dos profetas: dar luz aos olhos dos cegos, dar de ouvir àqueles que estão surdos e libertar os que estão nos cárceres, proclamando um ano jubilar da graça do Senhor. E assim Jesus procurou realizar com maestria e fidelidade a vontade do Pai. E nós que estamos acompanhando a liturgia desta semana, São Marcos tem nos apresentado aqueles momentos especiais na vida de leprosos, na vida da sogra de Pedro e tantos outros que traziam consigo as suas inúmeras enfermidades, sejam elas físicas ou espirituais, e foram estas pessoas alcançadas pelo carinho da graça de Deus, manifestado nas ações, gestos e atitudes de Jesus de Nazaré. E no texto que nós acabamos de ouvir do Santo Evangelho, São Marcos apresenta aquele paralítico. A paralisia, como qualquer outra enfermidade daquele tempo, como no caso da lepra, os judeus
que estas pessoas deveriam ser excluídas, banidas, não poderiam conviver na classe social junto com os demais. Ontem nós ouvimos quando Jesus ele curou aquele leproso que, para o costume daquele tempo, era considerado morto-vivo. E hoje nosso Senhor se depara com 4 homens que tentam levar até Jesus aquele homem paralítico, mas mediante aquela multidão que foi se aproximando de Jesus, aqueles homens descem com o paralítico pelo teto para que assim se aproximasse do Senhor. E algo muito bonito que nós ouvimos no texto do Evangelho, que Jesus viu o tamanho da fé daqueles homens. E a partir daí Jesus perdoou o pecado ou os pecados daquele paralítico. Jesus reintegrou novamente aquele homem, curando da sua enfermidade espiritual, o pecado. Mas parece que isso, meu irmão e minha irmã, não agradou aos mestres da lei, porque eles ficaram indignados diante da atitude de Jesus. Como pode este homem perdoar pecados, sendo que ele não é Deus? E Jesus nota muito bem a maneira conforme aqueles mestres da lei pensavam e agiam. E Jesus, a partir daquele momento, não somente perdoou, mas também curou aquele homem, pediu para que aquele homem saísse da cama e voltasse novamente a andar. O sinal da graça de Deus manifestado naquele paralítico. Ele tem a sua vida reintegrada, ele tem a sua vida iluminada pela presença de Jesus, porque somente Deus poderia realizar tamanho sinal. Somente Deus poderia manifestar inúmeras graças na vida daqueles que traziam consigo as suas dores, sofrimentos e dificuldades existenciais. Neste episódio do Evangelho, meu irmão e minha irmã, nós chegamos àquela certeza que o nosso Deus é um Deus que se compadece de homens e mulheres e toca nas chagas daqueles que trazem consigo as suas dores e sofrimentos. É o que nós meditamos no tempo de Natal, o próprio Deus que se rebaixou, assumindo a nossa condição humana, se fazendo de nós, vivendo como nós vivemos, passando pelas mesmas dificuldades que nós passamos, exceto o pecado. Deus solidário conosco, Deus compassivo com a humanidade, marcada pelas suas feridas, marcada pelas suas dores. E da mesma forma, meus irmãos e minhas irmãs, nós somos chamados também a acolher de Jesus esta graça, a acolher de Jesus esta cura que muitas vezes nós necessitamos, porque não somos diferentes como aquele paralítico do Evangelho. Quantas paralisias espirituais nós vivemos durante a nossa existência? O pecado nos paralisa e nos impede de caminhar. O pecado cria diante de nós uma barreira e nos faz permanecer na escuridão e nas trevas. E a gente precisa vislumbrar a luz, esta luz que é Jesus Cristo, que dissipa todo o mal, todo o egoísmo e toda a escuridão que muitas vezes está em volta da nossa vida. Ele já nos dizia: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. É Jesus a fonte única da salvação. E à luz desta liturgia que hoje celebramos, é importante que nós pensemos assim: quais são as paralisias que estamos vivendo na nossa vida, na nossa condição humana?
Quais são as dificuldades que nos impedem de irmos ao encontro dos nossos irmãos e irmãs e, sobretudo, nos encontrar com Deus? Porque Deus quer encontrar-se conosco. O nosso Deus é o Deus caminheiro, que está ao nosso lado, que se compadece de nós, que é misericórdia e salvação. É importante que nós permitamos que o amor de Deus adentre profundamente o íntimo do nosso coração, para que assim nós testemunhemos e anunciemos esta certeza que não estamos sós mediante as dificuldades da vida, mas, como já nos dizia Paulo, se Deus é por nós, o que ninguém será contra nós? Nada e ninguém. E é este amor que nós queremos tomar posse, e que este paralítico do Evangelho acolheu no seu coração. Os evangelistas sempre apresentam para nós que Jesus era movido por compaixão. E neste relato não foi diferente. Ele viu o tamanho da fé, mas ele também teve compaixão. Atitude de fé, atitude de quem ama, atitude de quem tem Deus consigo. A compaixão não é um sentimento meramente humano, mas é um sentimento divino, que toca o nosso coração de tal forma e faz com que nós nos aproximemos da dor daqueles que carecem, daqueles que necessitam de nós. Às vezes nós estamos tão acostumados a dizer assim: eu tive dó, eu tive pena daquela pessoa, daquela situação. Quando assim falamos, esse sentimento não é um sentimento que provém de Deus. Quando eu digo tive dó, eu tive pena, eu apenas visualizo, mas eu não faço nada de concreto. Eu permaneço na zona de conforto. Agora, meu irmão, quando nós somos movidos pela compaixão, nós nos colocamos em movimento. Nós fazemos algo de concreto. Nós tocamos nas chagas daqueles que mais precisam de nós. E também estamos abertos a acolher aqueles que vêm até nós, sempre para nos oferecer uma mão amiga, nos oferecer aquilo que naquele momento estamos necessitando. Nós precisamos construir então uma cultura da compaixão, uma cultura da misericórdia, do perdão, como nos ensinava o Papa Francisco, a cultura do encontro, a cultura da solidariedade e do bem. Que a nossa vida, a nossa prática cristã possa mostrar para as pessoas às quais nós convivemos que nós amamos Jesus Cristo, e nós trazemos o Cristo em nossos corações. Que a nossa vida de fé faça com que nós apresentemos o Cristo misericordioso, o Cristo bom. É isso que a gente precisa pedir nesta novena que estamos celebrando. O outro precisa sempre ver em você que está celebrando esta novena a presença de Cristo, o sinal de Cristo, a vontade de Cristo agindo na sua vida, para que assim você seja sempre misericordioso para com o outro, como assim Jesus o foi para com aquele paralítico, para com os leprosos, para com a sogra de Pedro, e tantos homens e mulheres que se aproximaram-se de Jesus e tiveram as suas vidas transformadas pelo toque da graça e da bondade do nosso Deus, manifestado nas ações de Jesus. Aprendamos com Jesus, aprendamos a sermos de fato homens e mulheres de fé, como assim foi São Sebastião, cuja novena estamos celebrando. São Sebastião, no seu amor por Jesus, foi tão imenso, tão radical,
que ele não se deixou influenciar pelos mandos do Império Romano, mas, no entanto, ele abnegou-se de ser soldado do Império para tornar-se soldado de Jesus Cristo, porque foi o homem que confiou profundamente em Jesus e se enamorou por Jesus, e pela sua vida de doação, de entrega, ele regou o chão da igreja, como já nos dizia São Tertuliano: o sangue dos mártires é semente para novos cristãos. Nós sabemos que bem no comecinho da era cristã, quantos homens de fé e mulheres foram levados às arenas dos leões, quantos que foram martirizados na praça pública, quantos que não negaram a fé por amor a Cristo e a igreja. O Império Romano era perverso, o Império Romano perseguia os cristãos, o Império Romano tinha uma ira enorme daqueles que proclamavam a fé em Cristo Jesus, e muitos destes, como São Sebastião, preferiram morrer por Cristo do que negar a fé, do que negar a palavra de Deus, e assim derramaram o sangue e viveram a radicalidade do martírio. Será que nós também somos cristãos corajosos e capazes de dar a vida por Jesus Cristo, assim como muitos deram e derramaram o sangue por Cristo? Será que a nossa vivência religiosa está fazendo com que nós nos apaixonemos cada vez mais por Cristo? Ou nós estamos apenas vivendo uma vida de fé na superficialidade, como muitos vivem em nossos dias? Há quantos que até têm medo de dizer que são cristãs e cristãos? Há quantos que, quando são surpreendidos por algum grupo que não professa a fé que nós professamos e começa a nos questionar, muitos de nós ficamos envergonhados e não falamos nada, e até mesmo nos compactuamos com aquele pensamento que não é o pensamento que nós católicos professamos. Há quantos que se deixam influenciar, porque na verdade ainda não fizeram uma experiência verdadeira por Cristo e vivem na superficialidade. Jesus, ele precisa, meus irmãos e minhas irmãs, de cristãos comprometidos, de homens e mulheres que possam, como já nos dizia o apóstolo Pedro, dar razões à fé que professa. E nós que estamos celebrando este tempo especial da graça de Deus nesta comunidade, é tão bonito a gente ver a igreja repleta de fiéis. Não se esqueçam, meus irmãos e minhas irmãs, quando terminarmos esta novena, quando voltarmos para o nosso cotidiano, que você esteja lá no seu trabalho, lá na sua família, nos diversos lugares por onde você estiver, um soldado de Cristo, uma pessoa que possa dizer com convicção: eu sou cristão, eu creio em Jesus, eu sou católico, eu anuncio Jesus Cristo com a minha vida, com o meu testemunho, com a maneira conforme eu vivo a minha fé, como já nos dizia São Francisco de Assis: evangelizar e anunciar nosso Senhor Jesus Cristo, se preciso for com palavras, mas primeiramente com o nosso testemunho, que deve ser convincente. É isso que o Senhor espera de cada um de nós, batizados e batizadas, que sejam verdadeiramente fiéis ao seu batismo e possam exalar o doce e suave perfume de Cristo no coração dos nossos irmãos e irmãs de caminhada, como assim foi São Sebastião, cuja novena estamos celebrando. Que nesta Eucaristia, então, renovemos a nossa fé,
renovemos a nossa confiança, renovemos as nossas esperanças e no Senhor possamos ser de fato cristãos autênticos, corajosos, audaciosos, cristãos que sejam capazes de viver profundamente o seu testemunho na vida e na história, construindo o reino de Deus, o reino da verdade, da justiça, do amor e da paz. São Sebastião do céu, interceda por você, pela sua comunidade, pelos nossos agricultores, pelas nossas lavouras, e nos livre de todos os males, sobretudo do mal da peste, da guerra, de tantas situações que assolam a humanidade. Seja uma inspiração neste santo para cada um de nós, para viver bem o nosso povo. Hoje sim. Amém.